Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder um Lotecando e deixe o seu like e o seu comentário. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook Rádio AE. Curta e siga a nossa fanpage lá no Facebook. Tem o nosso aplicativo também para você ouvir e você também pode levar a Antena Esportiva na palma da sua mão para qualquer lugar. O nosso app está disponível na Google Play e na Apple Store. E eu convido você também a curtir a Antena Esportiva nas redes sociais. Pelo Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter e o nosso Instagram é o @rádio Antena Esportiva. A gente conta com o seu prestígio para a gente alcançar os 2.000 seguidores no nosso Instagram. Então, se você ainda não segue, siga o nosso @rádio Antena Esportiva lá no Instagram. Antes de falar do concurso deste meio de semana, concurso 994 da Loteca, eu tenho uma dica importante para te dar. É a Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Antena Esportiva. Para você apostar na Bet Nacional, é só você usar o QR Code que está na sua tela para escanear o seu smartphone. Esse QR Code vai levar você direto para o site da Bet Nacional e lá você vai fazer um cadastro. E nesse cadastro você vai colocar o código BEANTENA, código que também está na sua tela. E aí na Bet Nacional você pode apostar em vários mercados, como confronto direto, gols na partida, escanteios, número de cartões amarelos e muito mais. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Vamos então para a programação do concurso 994 da Loteca. Para você que está no YouTube e também no nosso Facebook, vai aparecer aí na sua tela. Jogos válidos pela Taça Libertadores da América, também pela Copa Sul-Americana, tem Série B do Campeonato Brasileiro e tem também a final da Liga Europa, que será disputada na próxima quarta-feira. Vamos então para a programação. Jogo 1, Boca Juniors e Corinthians. Jogo 2, Caracas e The Strongest. Jogo 3, Red Bull Bragantino e Estudiantes. Jogo 4, Internacional e Independiente Medellín. Jogo 5, Peñarol e Cerro Porteño.
Jogo 6, Flamengo e Universidade Católica do Chile. Jogo 7, Novo Horizontino e Sport Recife. Jogo 8, Eintracht Frankfurt e Glasgow Rangers. Jogo 9, Atlético e Libertad. Jogo 10, Palmeiras e Emelec. Jogo 11, Colón e Olímpia. Jogo 12, Santos e União La Calera. Jogo 13, CRB e Londrina. E jogo 14, Racing e Melgar. Todos esses 14 jogos serão analisados para você aqui no Som da Antena Esportiva, para quem sabe você faturar o prêmio máximo da Loteca neste meio de semana. Vamos então começar as nossas análises pelo jogo 1, Boca Juniors e Corinthians. Jogo que reedita a final da Taça Libertadores em 2012. Terça-feira, 9h30 da noite, em La Bombonera, pela rodada 5 da maior competição de clubes da América do Sul. O Boca Juniors é o segundo colocado do grupo E com 6 pontos, e o Corinthians é o líder da mesma chave com 7 pontos ganhos. Na rodada passada da Liberta, o Boca venceu o Always Red na Bolívia por 1-0, e o Corinthians empatou sem gols com o Deportivo Cali na Colômbia em 0-0. Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Boca empatou sem gols com o Racing pela Copa de la Liga Profissional Argentina, e o Corinthians empatou fora de casa com o Internacional em 2-2 pelo Brasileirão Série A. Nos últimos 5 jogos, o time de Buenos Aires conseguiu 4 vitórias e 1 empate. E o Corinthians, do técnico Vitor Pereira, conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, 2 equipes que estão em boa fase. Pelo menos 5 jogos de invencibilidade. Como mandante nesta temporada, o Boca Juniors tem 59% de aproveitamento. Em 9 jogos foram 4 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Enquanto o Corinthians, como visitante em 2022, acumula um aproveitamento de 45%. 14 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. As probabilidades indicam 56% de chances de vitória para o Boca Juniors, 27% de chances de empate e 17% de chances de vitória para o Corinthians. Isso porque o Boca Juniors sofreu apenas 1 derrota nas últimas 10 partidas por todas as competições. O Boca, ainda por cima, jamais foi derrotado como mandante pelo Corinthians. Em 4 jogos, em La Bombonera entre as duas equipes, foram 3 vitórias do Boca e 1 empate. Já o Corinthians ainda não venceu como visitante nesta edição da Taça Libertadores da América e venceu apenas 2 dos 9 duelos contra o Boca Juniors em toda a história. Jogo 2, Caracas e The Strongest. Terça-feira, 7h15 da noite, no Estádio Olímpico de la UCV, pela rodada 5 da Taça Libertadores da América. As duas equipes que estão no grupo B. O Caracas é o terceiro com 5 pontos e o The Strongest é o vice-líder também com 5 pontos. As duas equipes com as campanhas rigorosamente iguais. Na rodada passada da Taça Libertadores da América, o time venezuelano venceu o Libertad em casa por 1-0 e o The Strongest goleou o Atlético na Bolívia pelo placar de 5-0. Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Caracas venceu o Mineiros por 1-0 pelo campeonato venezuelano e o The Strongest empatou em 0-0 com o Guabirá pelo campeonato boliviano. Nos últimos 5 jogos, o Caracas conseguiu 2 vitórias e 3 empates e o The Strongest vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Ou seja, o Caracas vem de pelo menos 5 jogos de invencibilidade e o The Strongest vem de um jejum de 3 jogos consecutivos sem vitória. Como mandante nesta temporada, o Caracas acumula 66% de aproveitamento, ainda não perdeu atuando em seus domínios neste ano de 2022, enquanto o The Strongest acumula 45% de aproveitamento na condição de visitante. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Caracas,
35% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o The Strongest. Vamos às dicas para este jogo 2. O Caracas ainda não foi derrotado como mandante nesta edição da Taça Libertadores da América. E além disso, defende uma invencibilidade de 7 partidas por todas as competições. Por outro lado, o The Strongest venceu apenas uma das últimas 6 partidas como visitante, incluindo todas as competições, e ainda não venceu na condição de visitante nesta edição da Taça Libertadores da América. Jogo 3, Red Bull Bragantino e Estudiantes de La Plata. Terça-feira, 7h15 da noite, na Arena Red Bull, pela rodada 5 da Taça Libertadores da América. Duas equipes que estão no grupo C. O Red Bull Bragantino é o vice-líder com 5 pontos e o Estudiantes é o líder com 10 pontos ganhos. Na rodada anterior da Taça Libertadores, o Toro Louco empatou em casa com o Vélez Sarsfield em 1-1 e o Estudiantes bateu o Nacional do Uruguai por 1-0 em casa. Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Red Bull Bragantino bateu o Palmeiras pelo placar de... Na verdade, foi superado pelo Palmeiras fora de casa por 2-0 pelo Brasileirão Série A. E o Estudiantes empatou com o Argentino Júnior em 1-1 pela Copa de la Liga Profissional Argentina. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Maurício Barbieri conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Red Bull não sabe o que é vencer há 4 partidas. Por outro lado, o Estudiantes vem de uma boa fase. Acumula 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 compromissos. Como mandante em 2022, o Red Bull Bragantino acumula 72% de aproveitamento. Foi apenas uma derrota em 13 jogos em casa. Já o Estudiantes, como visitante, acumula 46% de aproveitamento. Em 10 jogos, foram apenas 2 derrotas, em compensação, foram 5 empates. As probabilidades indicam 23% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 30% de chances de empate e 47% de chances de vitória para o Estudiantes. Vamos saber então por que o time argentino é o favorito. O Red Bull Bragantino acumula um jejum de 4 partidas sem vitória como mandante por todas as competições. No entanto, ainda não foi derrotado como mandante nesta edição da Taça Libertadores da América. Já o Estudiantes sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas por todas as competições e acumula um jejum de 2 partidas sem vitória como visitante, incluindo todas as competições. Jogo 4, Internacional e Independiente Medellín. Terça-feira, 7h15 da noite, no Beira-Rio, pela rodada 5 da Copa Sul-Americana. Duas equipes que estão no grupo E da competição. O Internacional é o vice-líder com 6 pontos e o Independiente Medellín é o terceiro com 4. Na rodada passada da Sula, o Inter empatou fora de casa com o Guairenha do Paraguai em 1-1. Enquanto o Independiente Medellín foi derrotado pelo 9 de Octubre do Equador por 3-2. Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Inter ficou no empate em 2-2 com o Corinthians pelo Brasileirão Série A e o Independiente Medellín bateu o Deportivo Pasto por 1-0 pela Liga da Colômbia. Nos últimos 5 jogos, o Colorado do técnico Mano Menezes conseguiu apenas uma vitória e 4 empates. Notem que o Inter vem de 4 empates nos últimos 4 jogos. Enquanto o Independiente Medellín vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O time colombiano vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Como mandante nesta temporada, o Inter tem 57% de aproveitamento. Apenas uma derrota em 10 jogos. Como visitante, o Independiente Medellín tem 28% de aproveitamento apenas. Foram 8 derrotas em 14 jogos, ou seja, mais da metade.
As probabilidades indicam um equilíbrio entre Internacional e Independiente Medellín. 34% de chances de vitória para o Colorado Gaúcho na coluna 1, 30% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o time colombiano, o Independiente Medellín. Isso porque o Internacional defende uma invencibilidade de 4 partidas como mandante e sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas. Já o Independiente Medellín ainda não venceu, atuando fora de casa nesta edição da Copa Sul-Americana. No entanto, venceu apenas 3 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições. Jogo 5, Peñarol e Cerro Porteño. Terça-feira, às 7h15 da noite, no Campeón del Siglo, em Montevideo, pela rodada 5 da Taça Libertadores da América. Duas equipes que estão no grupo G, o Peñarol é o lanterna, quarto colocado com 3 pontos, e o Cerro lidera com 7 pontos. Na rodada anterior, o Peñarol foi derrotado pelo Olímpia, pelo placar de 1-0 lá no Paraguai, enquanto o Cerro Porteño foi derrotado pelo Colón, na Argentina, por 2-1. Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Peñarol venceu o Plaza Colônia por 1-0 pelo campeonato uruguaio e o Cerro Porteño perdeu para o Sol de América por 2-1 pelo campeonato paraguaio. Nos últimos 5 jogos, o Peñarol acumulou 3 vitórias e 2 derrotas. O Peñarol vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos, enquanto o Cerro vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Cerro vem de um jejum de 2 jogos sem vitória. Como mandante nesta temporada, o Peñarol acumulou 72% de aproveitamento, 6 jogos e apenas 1 derrota, enquanto o Cerro Porteño, como visitante, tem 57% de aproveitamento, venceu metade das 10 partidas que atuou longe da torcida. As probabilidades indicam 34% de chances de vitória para o Peñarol, 28% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Cerro Porteño. Isso porque o Peñarol sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas e defende uma invencibilidade de 5 partidas atuando em casa. Já o Cerro Porteño venceu apenas 2 das últimas 6 partidas na condição de visitante e venceu apenas 1 dos 4 duelos atuando como visitante contra o Peñarol em toda a história. Jogo 6, Flamengo e Universidade Católica do Chile. Terça-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã, pela rodada 5 da Taça Libertadores da América. As duas equipes estão no grupo H. O Flamengo é o líder com 10 pontos, praticamente classificado para a próxima fase, e a Universidade Católica é a terceira colocada com 4 pontos. Na rodada passada, o Flamengo arrancou um empate do Tajeres, lá na Argentina, em 2-2, e a Universidade Católica também vem de um empate com o Sporting Cristal do Peru em 1-1. Pelos campeonatos nacionais, o Flamengo empatou fora de casa com o Ceará em 2-2 pelo Brasileirão Série A e a Universidade Católica venceu o União La Calera por 3-0 pelo campeonato chileno. Nos últimos 5 jogos, o rubro-negro carioca conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto a Universidade Católica, nos últimos 5 jogos, conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Flamengo tem 67% de aproveitamento atuando em casa neste ano de 2022. O aproveitamento da Universidade Católica como visitante é baixíssimo, apenas 17%. O time de Santiago venceu apenas 1 dos 8 jogos e realizou longe da torcida. De acordo com as probabilidades, o Flamengo é o franco favorito. 70% de chances de vitória para o time comandado pelo português Paulo Souza, 13% de chances de empate e 17% de chances de vitória para a Universidade Católica.
O Flamengo sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas atuando em casa e venceu apenas 3 dos 7 duelos contra a Universidade Católica na história, incluindo a vitória no turno do Grupo H da Taça Libertadores da América lá no Chile. Já a Universidade Católica acumula um jejum de 7 partidas sem vitória, atuando em casa, isso por todas as competições, e venceu 1 dos 3 duelos como visitante contra o Flamengo na história. Jogo 7, Novo Horizontino e Sport Recife. Terça-feira, 9h30 da noite, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela rodada 8 do Brasileirão Série B. O Tigre é o quinto colocado com 12 pontos e o Leão é o vice-líder com 14 pontos ganhos. Na rodada passada, o Novo Horizontino bateu a Ponte Preta fora de casa por 1-0 e pelo mesmo placar, o Sport Recife venceu a Chapecoense em Chapecó. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Tigre de Novo Horizonte vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos, enquanto o Leão Pernambucano vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, só que o Sport Recife vem de uma sequência de vitórias menor que a do adversário desta terça-feira, 2 partidas seguidas com 3 pontos ganhos. Como mandante nesta temporada, o Novo Horizontino tem um aproveitamento baixo, 26% apenas. Não é à toa que o Novo Horizontino foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Enquanto o Sport Recife também tem um aproveitamento baixo, 40% como visitante em 2022. As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o Novo Horizontino, 36% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Sport Recife, o que indica uma tendência de equilíbrio e que vai dar dor de cabeça para o lotequeiro escolher a opção na cartela. O Novo Horizontino acumula 2 vitórias nas últimas 2 partidas atuando em casa pelo Brasileirão Série B e venceu apenas 3 nas últimas 10 partidas por todas as competições. Já o Sport Recife venceu apenas 1 das últimas 6 partidas na condição de visitante e sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas por todas as competições. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalinho e na volta tem a análise dos jogos de 8 a 14, os jogos de quarta-feira do concurso 994 da Loteca. Não saia daí porque voltamos bem rapidinho. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena. Maicon Santos. Eu disse que era rapidinho, já estou de volta aqui no som da Antena Esportiva com o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. Sem perder tempo, vamos para o jogo 8. Eintracht Frankfurt e Glasgow Rangers. Quarta-feira, 4 da tarde, no horário de Brasília, no Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha, pela grande final da Liga Europa. O Eintracht Frankfurt, em 12 jogos nesta Liga Europa, conseguiu 7 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Enquanto o Glasgow Rangers, em 16 jogos pela Liga Europa, conseguiu 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Glasgow Rangers que começou a campanha na Liga Europa numa fase anterior à do Eintracht Frankfurt, que entrou diretamente na fase de grupos. A última partida do Frankfurt pela Liga Europa foi o jogo de volta da semifinal, vitória por 1-0 sobre o West Ham na Alemanha, e o Rangers bateu o RB Leipzig
da Alemanha por 3-1, atuando em casa, na Escócia. Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Eintracht Frankfurt empatou fora de casa com o Mais 0-5 em 2-2 e o Rangers fora de casa bateu o Hearts pelo placar de 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Eintracht Frankfurt conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o Rangers vem de uma sequência de invencibilidade de pelo menos 5 jogos. 4 vitórias e 1 empate, o Rangers venceu todos os últimos 4 jogos. Como mandante nesta temporada, o Eintracht Frankfurt conseguiu 39% de aproveitamento apenas. Foram apenas 6 vitórias em 24 jogos. Já o Glasgow Rangers tem um aproveitamento de 60% como visitante nesta temporada. Em 31 jogos, venceu 16. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o Eintracht Frankfurt, 30% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Glasgow Rangers. Isso porque o Eintracht Frankfurt acumula 3 vitórias, as últimas 3 partidas válidas pela Liga Europa. E a única derrota do Eintracht Frankfurt nesta edição da Liga Europa foi como mandante. Já o Glasgow Rangers venceu apenas uma das últimas 9 partidas como visitante na Liga Europa e acumula 3 derrotas nas últimas 3 partidas atuando fora de casa na Liga Europa. Jogo 9, Atlético e Libertad. Quarta-feira, 7 da noite, na Arena da Baixada, pela rodada 5 da Taça Libertadores da América. O Furacão é o 4º colocado do grupo B com 4 pontos, é o lanterna da chave, e o Libertad é o líder com 7 pontos ganhos. Na rodada anterior, o Atlético foi goleado pelo The Strongest na Bolívia por 5-0 e o Libertad perdeu para o Caracas na Venezuela por 1-0. Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Atlético perdeu fora de casa para o Fluminense por 2-1 pelo Brasileirão Série A e o Libertad venceu o Esportivo Ameliano por 3-1 pela Liga Paraguaia, pelo Campeonato Paraguaio. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conseguiu apenas 2 vitórias e 3 derrotas, já o Libertad vem de 4 vitórias e 1 derrota. O time paraguaio vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Como mandante nesta temporada, o Atlético acumula 67% de aproveitamento, enquanto o Libertad tem o mesmo aproveitamento na condição de visitante. As probabilidades indicam 23% de chances de vitória para o Atlético, 24% de chances de empate e 53% de chances de vitória para o Libertad. Apesar do Atlético jogar em casa, o Libertad é o favorito. Isso porque o Atlético acumula 3 vitórias nas últimas 3 partidas como mandante por todas as competições e o Atlético jamais foi derrotado como mandante pelo Libertad. Já o Libertad ainda não venceu, atuando fora de casa nesta Taça Libertadores da América e venceu apenas um dos 3 duelos contra o Atlético em toda a história. Jogo 10, Palmeiras e Emelec. Quarta-feira, 7 da noite, no Allianz Parque, pela rodada 5 da Taça Libertadores da América. Os dois times são do grupo A. O Palmeiras é o líder com 12 pontos e o Emelec é o segundo com 5. O Palmeiras praticamente garantido na próxima fase e em primeiro. Na rodada passada da Liberta, o Palmeiras goleou o Independiente Petroleiro da Bolívia por 5-0 e o Emelec bateu o Deportivo Táchira da Venezuela pelo placar de 4-1. Pelos campeonatos nacionais, o Verdão bateu o Red Bull Bragantino por 2-0 no Allianz Parque e o Emelec, pelo mesmo placar, venceu o Orense fora de casa pelo campeonato equatoriano. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo português Abel Ferreira conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Vem de uma sequência invicta a equipe do Palmeiras, enquanto o Emelec vem de 2 vitórias, 1 empate
e 2 derrotas. O Emelec não sabe o que é vencer as 2 partidas. Como mandante nesta temporada, o Palmeiras acumula 89% de aproveitamento, conseguiu perder apenas um jogo nos 15 que fez. Já o Emelec, como visitante, tem 42% de aproveitamento, ou seja, é um time que empatou metade dos jogos que realizou fora de casa. As probabilidades indicam 42% de chances de vitória para o Palmeiras, 33% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o Emelec. Vamos entender por que o Palmeiras tem um leve favoritismo. O Verdão defende uma invencibilidade de 5 partidas como mandante e venceu todos os 3 duelos contra o Emelec na história. Já o Emelec ainda não foi derrotado como visitante nesta edição da Taça Libertadores da América e empatou 4 das últimas 6 partidas como visitante por todas as competições. Jogo 11, Colón e Olímpia. Quarta-feira, 9 da noite, no Cemitério de los Elefantes, em Santa Fé, na Argentina, pela rodada 5 da Taça Libertadores da América. Inclusive, a galera que acompanha o Lotecando comentou sobre o nome do estádio do Colón. Até um nome curioso, né? Cemitério de los Elefantes. O Colón é o vice-líder do grupo G com 7 pontos e o Olímpia é o terceiro com 5 pontos. Na rodada passada da Libertadores, o Colón bateu o Cerro Porteño por 2-1 em casa e o Olímpia venceu o Peñarol por 1-0 atuando em casa também. Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Colón foi derrotado pelo Vélez Sarsfield em casa pelo placar de 2-1 e o Olímpia fora de casa bateu o Taquari por 4-1 pelo Campeonato Paraguaio. Nos últimos 5 jogos, o Colón acumulou apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Olímpia vem de 4 vitórias e 1 derrota. O time de Assunção vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Como mandante nesta temporada, o Colón acumula 60% de aproveitamento, venceu metade dos 10 jogos que realizou em casa, enquanto o Olímpia tem 55% de aproveitamento como visitante, venceu metade dos 12 jogos que fez longe da torcida. As probabilidades indicam 45% de chances de vitória para o Colón, 30% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o Olímpia. Isso porque o Colón venceu todas as partidas como mandante nesta Taça Libertadores da América e jamais foi derrotado, atuando em casa diante do Olímpia. Já o Olímpia sofreu 2 derrotas nas últimas 2 partidas como visitante na Taça Libertadores da América e venceu apenas 2 das últimas 6 partidas atuando como visitante por todas as competições. Jogo 12, Santos e Unión La Calera. Quarta-feira, 9h30 da noite, na Vila Belmiro, pela rodada 5 da Copa Sul-Americana. As 2 equipes estão no grupo C. O Santos é o vice-líder com 7 pontos, 1 ponto a menos que o líder Unión La Calera. Nos últimos jogos das 2 equipes pela Copa Sul-Americana, o Santos bateu a Universidade Católica do Equador por 1-0 e Unión La Calera, pelo mesmo placar, bateu o Banfield. Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Santos foi derrotado pelo Goiás fora de casa por 1-0 pelo Brasileirão Série A e o Unión La Calera perdeu para a Universidade Católica por 3-0 fora de casa pelo Campeonato Chileno. Nos últimos 5 jogos, o Peixe conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas e o Unión La Calera vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2022, o Santos tem um bom aproveitamento, 70%, 7 vitórias em 11 jogos. E a Unión La Calera tem 30% apenas de aproveitamento atuando fora de casa. Venceu apenas 1 dos 9 jogos
como visitante. As probabilidades indicam 49% de chances de vitória para o Santos, 29% de chances de empate e 22% de chances de vitória para a União La Calera. Isso porque o Santos acumula 6 vitórias nas últimas 6 partidas como mandante por todas as competições e ainda por cima defende uma invencibilidade de 7 partidas atuando em casa. Já a União La Calera ainda não foi derrotado como visitante nesta edição da Copa Sul-Americana, mas venceu apenas 3 das últimas 10 partidas por todas as competições. Jogo 13, CRB e Londrina. Quarta-feira, 9h30 da noite, no Rei Pelé, pela rodada 5 do Brasileirão Série B. O CRB é o lanterna com apenas 4 pontos e o Londrina é o 13º com 8 pontos. Na rodada passada, o CRB foi derrotado fora de casa pelo Criciúma pelo placar de 3-0 e o Londrina, jogando diante da torcida, bateu o Brusque pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o CRB, que mudou o treinador recentemente, conseguiu apenas uma vitória e 4 derrotas, enquanto o Tubarão vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o time alagoano tem 67% de aproveitamento. Foram 9 vitórias em 15 jogos. Já o Londrina como visitante tem um aproveitamento muito baixo, 17% apenas. O Londrina venceu apenas um dos 10 jogos que atuou fora de casa. De acordo com as probabilidades, 40% de chances de vitória para o CRB, 26% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Londrina. O CRB sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 22 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B, incluindo jogos pela temporada passada. E o CRB venceu apenas um dos últimos 5 duelos como mandante, contra o Londrina. Já o time paranaense acumula um jejum de 9 partidas sem vitória como visitante por todas as competições. No entanto, venceu 3 dos últimos 5 duelos como visitante contra o CRB. Jogo 14, Racing e Melgar. Quarta-feira, 9h30 da noite, no El Cilindro, pela rodada 5 da Copa Sul-Americana. As duas equipes estão no grupo B. O Racing é o vice-líder com 9 pontos e o Melgar tem a mesma pontuação, só que ocupa a liderança pelos critérios de desempate. Na rodada passada da Sul-Americana, o Racing bateu o Cuiabá na Arena Pantanal por 2-1 e, pelo mesmo placar, o Melgar venceu o River Plate do Uruguai, fora de casa também. Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Racing empatou em 0-0 com o Boca Juniors fora de casa pela Copa de la Liga Profissional Argentina e o Melgar venceu o ADT por 3-0 pelo campeonato peruano. Nos últimos 5 jogos, o Racing acumulou 2 vitórias e 3 empates e o Melgar vem de 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, 5 vitórias. Como mandante em 2022, o Racing tem 80% de aproveitamento. Ainda não perdeu atuando diante da torcida. Já o Melgar em 2022, atuando fora de casa, tem 47% de aproveitamento. Venceu apenas 4 dos 10 jogos que fez longe do seu torcedor. As probabilidades indicam 42% de chances de vitória para o Racing, 25% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Melgar. Isso porque o Racing defende uma invencibilidade que já dura desde 2021. 12 partidas sem perder como mandante por todas as competições. E o time argentino sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas. Já o Melgar acumula 8 vitórias nas últimas 8 partidas, ou seja, um acúmulo de vitórias grande da equipe peruana
que, no entanto, venceu apenas uma das 3 partidas como visitante nesta edição da Copa Sul-Americana. Vamos passar de novo para você a programação do concurso 994, concurso neste meio de semana, e ainda não temos a premiação. Isso vai ser divulgado ainda na segunda-feira e assim que a gente souber, a gente coloca no título da nossa live no YouTube e também no Facebook. Jogo 1, Boca Juniors e Corinthians. Jogo 2, Caracas e The Strongest. Jogo 3, Red Bull Bragantino e Estudiantes. Jogo 4, Internacional e Independiente Medellín. Jogo 5, Peñarol e Cerro Porteño. Jogo 6, Flamengo e Universidade Católica do Chile. Jogo 7, Novo Horizontino e Sport Recife. Jogo 8, Eintracht Frankfurt e Glasgow Rangers. Jogo 9, Atlético e Libertad. Jogo 10, Palmeiras e Emelec. Jogo 11, Colón e Olímpia. Jogo 12, Santos e União La Calera. Jogo 13, CRB e Londrina. E jogo 14, Racing e Melgar. Lembrando que você pode fazer a sua aposta na loteca, em qualquer casa lotérica, ou pelos canais online das loterias Caixa. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, o preço da aposta mínima nos canais online custa R$30. Se você quiser saber os preços de outras combinações da loteca, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou o portal das loterias Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Repetindo para você, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você boa sorte e que você consiga, com a nossa ajuda, alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos deste meio de semana da loteca. Muito bem, deixando aí a dica para você apostar também na Bet Nacional, é só você escanear o QR Code que está na sua tela e se cadastrar com o código BEAntena. A Bet Nacional é parceira da Antena Esportiva, a maior casa de apostas do Brasil. É isso, estamos encerrando mais um Lotecando, mas eu vou pedir para você não sair da sintonia da Antena Esportiva, porque daqui a pouquinho, às 7 da noite, começa o Bola Carioca, programa 100% dedicado ao futebol do Rio de Janeiro. Vamos repercutir a participação dos times cariocas no Brasileirão Série D, a vitória do Volta Redonda sobre o Brasil de Pelotas na Série C do Brasileirão e a participação dos chamados 4 grandes nas séries A e B do Brasileirão, além de repercutir a rodada do Campeonato Carioca Série A2. Tudo aqui no som da Antena Esportiva daqui a pouquinho, às 7 da noite. O Lotecando volta na quinta-feira, às 7 da noite, com o concurso 995, que vai contemplar os jogos do final de semana. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e vamos dar um basta à violência contra a mulher. Se você souber de algum caso de feminicídio, não hesite em ligar para o telefone 180, tá bom? Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional. Aqui dá jogo.